der Deutschen Demokratischen Republik. Na União Soviética também existe um lugar como Davis Mountain. Não é um lugar de fácil acesso e fácil de ser fotografado. Como sempre vemos mais claramente o comportamento e as aberrações numa sociedade aberta. Mas da mesma maneira como a competição possui dois lados, assim também o seu custo. E como no Oeste não se trata de princípios limitados. Este é o desfile de 1º de maio em Berlim Oriental. Como ocorre na União Soviética, também aqui a corrida armamentista usa energias e recursos tirados da premente necessidade dos civis. Uma necessidade ainda muito mais urgente do que a nossa. Mas o principal problema não é o custo, sim a ameaça. A ameaça de uma destruição maciça recíproca. Tal ameaça encontra-se centralizada aqui na montanha Cheyenne, no Colorado. O Comando Aéreo Americano de Defesa. NORAD é o posto de comando para a guerra nuclear. Construído a 1 milha de profundidade no coração das montanhas rochosas. É um longo caminho. As portas são de aço com mais de 60 centímetros de espessura. E espera-se também a prova de bombas. Para tornar a fortaleza ainda mais resistente às bombas nucleares, cada unidade subterrânea do estabelecimento é isolada das demais. As molas amortecem o choque, tornam tudo funcional. Existem reservatórios subterrâneos de água. Em caso de ataque, o NORAD é autossuficiente por 30 dias. Este é o compartimento de controle central. Aqui é a notícia de um ataque iminente. Se tudo funcionar direito, será dada em primeiro lugar. A decisão como resposta é naturalmente da competência de autoridades superiores, caso possam ser contactadas. Um breve epílogo da Guerra Fria. Hoje os alvos soviéticos e chineses são observados pelo NORAD. Isso é um lembrete de que a era do inimigo único já não existe mais. Faz-nos lembrar também que o fim da competição com os soviéticos constitui também um passo rumo à proibição das armas nucleares. A menos que isso seja feito, a vigília aqui em NORAD tornar-se-á um dia por demais complexa. Não haverá mais tempo para as crianças. Não haverá crianças. A história da corrida armamentista é a história da mais formidável combinação de ideias e interesses de nacionalismo
patriotismo, fé religiosa, sistemas econômicos rivais, interesses industriais e burocráticos. Todos estes fatores estão na origem da Guerra Fria. Todos eles alcançam sua expressão máxima aqui no Pentágono. Este é o Salão Dourado, onde os chefes de Estado-Maior se reúnem para tomar decisões finais e dar as suas ordens. Certa vez, em 1962, entrei neste recinto após um incidente entre chineses e indianos no Himalaia. Eu deveria falar sobre questões políticas e militares daquela guerra distante aos vários comandantes. Não sei se eles ficaram impressionados, mas eu fiquei. O que podemos concluir destas forças conflitantes que convergem para esta sala? Qual é a verdade atual sobre esta competição? Quem é responsável por ela hoje? E quem pode acabar com tudo isto? Nós não acreditamos mais, eu não acho que as pessoas acreditam como Dawes, que se trata de uma questão moral. Isto foi no passado, eu não tenho dúvidas, é um imperativo econômico. Nos anos posteriores à Segunda Guerra, os Estados Unidos apoiavam uma espécie de keynesianismo militar. Mais recentemente, a Alemanha e o Japão mostraram que o capitalismo moderno pode funcionar e bem sem o apoio militar. Estes dois países usaram seus recursos para equipamentos civis muito mais eficientes e inovadores. Nós usamos os nossos recursos para as armas, e aí está a vantagem deles no mundo competitivo dos negócios. A competição entre nós e os soviéticos é cada vez mais estreita e cada vez mais simples. É burocrática e tecnológica. Os dois países possuem grandes organizações militares e civis que se sustentam mutuamente. E o que dizer da responsabilidade de parar esta competição? Não iremos perder muito tempo procurando bodes expiatórios ou vilões, seja entre os militares ou nas indústrias de apoio. Devemos compreender suas funções, pontos de vista e interesses burocráticos e econômicos. Devemos ver os perigos a que nos sujeitam e aos que eles próprios se submetem. Mas para parar a corrida, devemos seguir a liderança civil. A responsabilidade deverá estar de forma direta e inequívoca justamente aí. Trata-se de uma tarefa política. E neste jogo, os líderes políticos civis são os únicos anti-heróis. Os Estados Unidos podem terminar com esta competição com seus próprios meios, mas não podemos usar o fato de que estamos competindo com os soviéticos como uma desculpa para continuarmos nesta corrida, coisa que fizemos muito no passado. Sabemos que os russos, mais do que nós, têm experiência das devastações causadas pela guerra. Eles viram exércitos inimigos invadirem suas terras. E qualquer um que conheça os russos conhece o medo deles de uma nova guerra. Os líderes soviéticos, tanto quanto os nossos, sabem as consequências de uma guerra nuclear. É este básico interesse comum que devemos cultivar agora. Esta deve ser a nova simbiose. A pressão deve ser sempre para que os políticos civis liderem. Não vacilamos em dizer que deve haver uma vida melhor do que a soviética. Isso deve ser a base de nossa iniciativa, porque nós temos mais a perder. O presidente Kennedy uma vez baixou uma regra que nós ouvimos anunciar. Uma regra para ele próprio, e que eu creio deveria ser aplicada a qualquer cidadão politicamente consciente. Eu jamais quero deixar passar um só dia, disse ele, sem pensar na guerra nuclear.
e no que pode ser feito para reduzir o seu risco.